Olá, boa noite. Olá, boa noite. Feliz 2021 para todos. Boa noite, Rejane. Boa noite, Anice. Eita, Keila. Você que é top, Keila. Boa noite, Silvana. Boa noite, Rosângela. E aí, estamos iniciando mais um ano de live, graças a Deus. Eu estava tentando iniciar uma live também pelo YouTube, mas eu não consegui. Eu vou tentar novamente fazer junto com o YouTube também. Ai, feliz ano novo para você, Jane, também. Boa noite, Gorete. Ai, obrigada, Michele. Eita, que eu já tava com saudade. Amém, mãe. Amém. Dona Célia é minha mãe. Boa noite, José. Tudo bem? Tô gostando de ver as caminhadas. Graças a Deus, né, José? Ai, Rejane. Boa noite, Silvia. Minha nossa, foram 2 semanas sem live, mas pra mim foi uma eternidade. Eu tentei ajustar, né? Tô tentando ajustar os horários de live, os dias, né? Eu sempre fazia nas quintas, mas nas quintas eu achei que não era possível e coloquei na sexta, mas eu tô achando que a sexta também não vai ser legal. Graças a Deus, José. Graças a Deus. Tô feliz por você, viu? Quando eu vi o primeiro trajeto no seu Instagram, eu, olha, vibrei. Amém, Jane. Amém. É isso aí. Vamos iniciar? Hoje vamos falar sobre toxinas e doenças autoimunes. Então, para quem não me conhece, como a live vai ficar gravada, também eu sou Selma Mello, eu sou nutricionista, eu atendo pacientes com doenças autoimunes, faço atendimentos online e faço atendimentos presencial também. Presencial eu atendo na clínica do Dr. Carlos Baima, é um dos médicos aqui em Recife que é referência em doenças autoimunes, não só em Recife, Dr. Carlos Baima é referência em tratamento de doenças autoimunes no Brasil e no mundo, né? Em- boa noite, Josiane. Então vamos falar hoje sobre toxinas. Oi, oi, oi. Pessoal, esse aviãozinho que tem aí embaixo da tela de vocês serve para compartilhar a live. Então, se você conhece alguém que tem doença autoimune e acha que vai ajudar alguém, envia para essa pessoa. Às vezes uma informação pode mudar
o comportamento da pessoa em relação à alimentação e pode ajudar, né? Pelo menos eu recebi muito feedback no ano passado sobre as lives, né? O pessoal no final do ano, né? Nas mensagens de do final do ano, né? O pessoal agradecendo pelas lives, agradecendo pelas informações que ajudou, né? E eu fico muito feliz em poder ajudar. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é live, levar conhecimento, né? Um pouco do conhecimento. Eu sei que o conhecimento que eu tenho ainda é muito pouco, eu preciso estudar cada vez mais, né? Eu acho que quando a pessoa acha que sabe tudo, é que não sabe nada. Então, eu prefiro dizer que eu não sei nada e preciso aprender todo dia, todo momento, né? E o que eu puder levar de informações para vocês, eu estou aqui à disposição, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de avisar antes de iniciar também é que eu recebo bastante mensagens fazendo perguntas que são assim, eu não tenho como responder essas perguntas sem saber do histórico clínico. E às vezes eu fico com receio de dar uma resposta à pessoa que não posso responder para ela não ficar chateada e tal, aquele medo de dizer não, né? E acabo respondendo pela metade, e talvez querendo ajudar não ajuda, né? Acaba atrapalhando. Então, quando alguém enviar uma mensagem para mim e eu responder, preciso fazer um acompanhamento nutricional com você para ter certeza no que eu vou responder. Então é para isso, tá certo? Eu preciso de saber toda a história alimentar para poder ajudar, tá certo? Mas se for algo bem assim, algo bem geral e que eu puder responder, eu vou responder, continuar respondendo. Podem mandar mensagem, tá certo? O ano de 2021 está iniciando com vários projetos, vem novidades por aí. Aguardem 2021 promete, né? Eu falo assim, promete. Em relação a levar informações, né? Eu tento levar essas informações da forma mais simples possível, né? Para que as pessoas consigam entender. Então, meu público no caso das lives é para pacientes, né? Por isso que eu tento falar o mais simples possível para ficar mais claro, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de toxinas, por quê? Eu preferi iniciar com esse tópico, né? Primeira live de 2021. Então, as toxinas e doenças autoimunes. Por que toxinas? Porque estamos vivendo num mundo onde estamos expostos a vários tipos de materiais tóxicos, né? Substâncias tóxicas, na verdade, como alimentos geneticamente modificados, como os agrotóxicos, como metais pesados, como pesticidas, como vários outros elementos, partículas tóxicas, não é verdade? E esses alimentos estão assim em grande quantidade no nosso ambiente. A gente não tem como viver numa bolha e nosso corpo está exposto a essas substâncias. E essas substâncias geram, sim, respostas no nosso corpo. É igual que sempre que eu falo para os pacientes, nosso corpo é um terreno. E tudo que a gente planta, vai colher. Então, tudo que a gente coloca no corpo tem uma resposta. Então, pode ser uma resposta boa ou não, uma resposta não boa. Então, depende do que está entrando, ok? Então, nossa saúde, ela é determinada pelo que comemos, pelo que respiramos, pelo que absorvemos, ok? E só que assim, a exposição a essas substâncias, o nosso corpo, ele é preparado para se proteger sobre isso, a respeito disso. Nosso corpo, ele tem mecanismos de retirar essas toxinas do nosso corpo, porque nosso pulmão, nosso fígado, nosso rins, nosso trato digestivo, ele é preparado para retirar essas substâncias do corpo. O problema hoje é o excesso, né? O excesso dessas substâncias acabam
prejudicando o nosso corpo. Então, existe uma contaminação diária mínima, né? E essas substâncias, elas são acumulativas no corpo. Então, você vai se expondo e vai se acumulando aquilo no corpo. E essa carga tóxica, né? Essa carga acumulada no corpo, isso gera um mau funcionamento do nosso corpo. E se o corpo não funciona bem, imagine que o nosso corpo é uma máquina, se a máquina não funciona bem, ela vai querer parar. Claro que não vai parar, né? Mas ela vai funcionar lá bem difícil. O funcionamento vai ser bem difícil. E isso vai gerar o quê? Vai gerar inflamação, vai gerar intestino gotejante, vai gerar danos no nosso DNA, que vai culminar em uma doença autoimune. Então, o que é um intestino gotejante? Para as pessoas que não sabem o que é um intestino gotejante, que se fala bastante em hiperpermeabilidade intestinal ou gotejamento do intestino. No nosso intestino, nós temos uma barreira intestinal que é nossa protetora, né? Então, nós ingerimos algo e nós precisamos de uma proteção para não estar entrando tudo para o nosso corpo. Então, a nossa barreira intestinal é um verdadeiro muro, né? Que nos protege do externo, as coisas do externo, para não entrar no interno. Então, existe uma seleção. Essa barreira intestinal, esse muro, existe uma seleção do que entra e do que não entra. Então, não é qualquer coisa que entra no nosso organismo. Por isso que o nosso sistema imunológico, 70%, 80% está lá no intestino, porque ajuda nessa proteção. Só que, assim, dependendo do alimento que estamos ingerindo, dependendo das toxinas que está entrando através desse alimento ou através de outros meios, causa um desequilíbrio de microbiota. Então, imagine assim, 2 quilos mais ou menos do nosso quilo são de bactérias no intestino. Então, são muitas bactérias no nosso intestino. Só que assim, não é só bactérias não. São vírus, são outros fungos, são outros micro-organismos. Na verdade, são 2 quilos de mais ou menos micro-organismos. Então, eles estão ali no corpo e eles precisam existir. Que eles nos protegem também, eles produzem substâncias importantes para o nosso corpo também. Mas se eles entram em desequilíbrio, ou seja, se você come algo que alimenta sempre quem não deve, eu não gosto muito de falar assim, bactérias boas, bactérias ruins, fungos bons, fungos ruins, porque até os bons, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Até os bons, em grande quantidade, se torna ruim. Então, o que é que tem que acontecer? Equilíbrio. Só que dependendo do que você come, alimenta quem não deve e quem não deve cresce. E nesse momento de crescimento, vai competir com os outros pelo espaço. E nesse momento de competição, muitos vão morrer. Então, existem estudos que partículas de bactérias, das bactérias gram-negativas, que se chama LPS, lipopolissacarídeos, essas partículas dessas bactérias são altamente inflamatórias para as nossas células do intestino. Só que não é só isso. No momento que certas bactérias estão crescendo, elas produzem toxinas, porque elas não vão fermentar, elas vão fermentar um alimento e vão crescer. E nesse momento está produzindo toxinas. E essas toxinas também são altamente inflamatórias. Então, as células do nosso intestino são assim juntinhas, através de umas junções. Entre elas, né? Tem umas junções para ter uma permeabilidade. O nosso intestino tem permeabilidade, então só entra para a corrente sanguínea o que for permeável, o que as nossas células permitir. Só que se tem processo inflamatório e essas junções se quebram, começa a ir para a corrente sanguínea partículas que não deveria. Então, o gotejamento intestinal é isso. É ir do intestino para a corrente sanguínea partículas que não deveria. Então, partículas de bactérias mortas, partículas de proteínas não digeridas, toxinas de fungos, toxinas de bactérias e outras substâncias. Só que quando isso entra no corpo, o sistema imunológico, na corrente sanguínea, o sistema imunológico identifica como invasor. E já eu vou falar mais um pouco sobre isso, ok? Então, o que são toxinas? Como é um conceito bem científico, eu vou ler para vocês. Toxinas são substâncias tóxicas, que são subprodutos de processos biológicos de um organismo vivo e que causam a formação de anticorpos quando introduzidos no tecido. Eita, não entendi nada.
Traduzindo, toxinas são moléculas tóxicas que o seu corpo vai identificar como um invasor e vai começar a atacar. Anticorpos são soldadinhos que são produzidos para nos proteger, só que soldadinhos específicos para proteger para aquela partícula, ok? Então, toxinas são isso. Ok? Então, como ela entra no nosso corpo? Ela entra através da água, através do alimento, através da respiração, através da absorção na pele, por exemplo, roupa, substâncias em roupas para algumas pessoas que são sensíveis, são tóxicos, material de roupa, tem pessoas que não podem usar qualquer roupa, né? Substâncias, cremes que a gente aplica na pele, água do banho. Muitas pessoas dizem assim: eu não cozinho com a água da torneira, né? Mas toma banho com a água da torneira. E tudo que tá ali na água vai entrar para o seu corpo, sim, através da pele. Uma universidade, eu não lembro o estado daqui do Brasil, fez um estudo a respeito do cloro. Então, ela fez um estudo assim, a pessoa bebendo 6 copos de água da torneira com cloro. E outras pessoas, e depois tomou um banho de 15 minutos com água com cloro. E depois foi medida a quantidade de cloro na corrente sanguínea. Então, a pessoa que tomou 15 minutos o banho com água de cloro tinha muito mais cloro na corrente sanguínea do que quem bebeu os 6 copos de água com cloro. Ou seja, a gente absorve bastante através da pele. Só que eu tô falando do cloro, e não é só o cloro, não. Por exemplo, aqui no Recife, aqui é Compesa, né? A central de tratamento de água aqui é Compesa. E a Compesa aqui, eu tenho um paciente que ele trabalha na Compesa e ele falou, são mais de 10 tipos de químicas que a Compesa coloca na água para tornar a água potável. Então, e cloro é só uma delas, até soda cáustica se coloca. Então, são substâncias tóxicas para nossa pele, sim. Então, o que eu recomendo? Coloque filtros de chuveiro, vende em qualquer armazém. Claro, não é qualquer filtro também, não vai colocar. Coloca de carvão ativado. Então, filtro de carvão ativado é que retira essas químicas da água e você não absorve na pele, ok? Então, essas toxinas também estão em ingredientes, como eu falei, de cosméticos, né? Ingredientes também de alimentos, eles também vêm de medicamentos, vêm de pesticidas, vêm de várias outras substâncias e essas partículas são altamente tóxicas, ok? Então, a exposição a essas toxinas desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, lembra que eu falei que quando a partícula entra para a corrente sanguínea, o sistema imunológico ataca como invasor. Então, quando o sistema imunológico ataca como invasor, o que acontece? Deixa eu pegar aqui uma caneta para vocês. Eu sempre faço essa ilustração para os pacientes, né? Quem é paciente que está aí assistindo vai ver. Então, aqui a partícula estranha entrou na corrente sanguínea, vem a célula do sistema imunológico e marca aquela partícula. E esse complexo aqui, que a gente chama complexo antígeno-anticorpo, fica andando o seu corpo. E aonde ele se deposita, tem processo inflamatório, ok? Por exemplo, se deposita nas articulações, que é muito comum isso acontecer nas articulações, você tem problemas de dores, inflamações nas articulações. Então, quando você acorda, por exemplo, quando você acorda e sente dores nas articulações e essas dores passam com o tempo, durante o dia, então isso são inflamações que provavelmente está acontecendo gotejamento no seu intestino. Só que as células do sistema imunológico, quando ela faz essa marcação, ela libera substâncias que são proteínas pró-inflamatórias, que os que são meus pacientes sabem que eu chamo de
as fofoqueiras, né? Essas fofoqueiras que são liberadas pelas células do sistema imunológico, elas vão andar o corpo avisando as células do sistema imune que, ó, se ativem aí, se preparem que tem invasor no corpo. Então, essa ativação do sistema imunológico o tempo todo já gera uma resposta inflamatória ao ser ativada, e essa resposta inflamatória da ativação do sistema imunológico não é ruim, não. Isso é bom. Lembra da live que eu fiz a respeito de inflamação? Esse ano eu vou repetir com algumas outras informações mais recentes, mas a inflamação não é ruim, a inflamação é boa para o nosso corpo, o problema é o excesso. Então, essa resposta inflamatória o tempo todo, e a pessoa já está geneticamente predisposta para desenvolver uma doença autoimune, então o que é que acontece? As células do sistema imunológico perdem tolerância imunológica. O que é tolerância imunológica? É a célula saber o que ela vai atacar. Ela tem que atacar o invasor, não tem que atacar os seus tecidos, suas células e seus órgãos, combinando em uma doença autoimune. Só que assim, você está exposto a essas toxinas não significa automaticamente que você vai ter alguma doença. Eu falo doença autoimune, mas não é só doença autoimune que as toxinas provocam, não, tá bom? São doenças crônicas, câncer também, né? São várias outras doenças, mas eu vou me ater apenas a doenças autoimunes porque esse é o nosso público, ok? Então, outros fatores influenciam nesse processo de essa toxina ser um gatilho para a doença autoimune. Então, o que é que determina? Como eu falei, o fator genético, a questão da nutrição também. A nutrição é muito importante para esse gatilho de doença autoimune. A questão também do estresse. Então, eu tenho bastante pacientes com doenças autoimunes que eu vou conversando. Sempre eu pergunto como iniciou os sintomas, quando iniciou os sintomas. Estava acontecendo algo que gerou muito estresse nesse momento, nesse tempo, então eu escuto bastante separação, eu escuto bastante foi demitido, eu escuto bastante trocou de cidade, ou tem um casamento difícil, ou um filho difícil, ou um genro difícil, né, que eu já ouvi também, e gera vários estresses. Claro que é um conjunto de coisas que vai gerar esse estresse. E acaba culminando em doenças autoimunes. Eu tenho pacientes que quando mudou de país, gerou um estresse que desenvolveu a doença autoimune. Tem pacientes que teve infecções intestinais que logo após desenvolveu autoimune. A zika, a chikungunya, tem pacientes que depois que foram contaminados por esses vírus, eles se desenvolveram doenças autoimunes. E estamos vivendo uma pandemia que é o de Covid, e já está tendo estudos nos Estados Unidos relacionando o coronavírus, a artrite reumatoide, esclerose múltipla e outras doenças autoimunes. Então, algumas coisas vão vir por aí, mas os estudos ainda estão muito no início, ok? Então, esses fatores influenciam para que essas toxinas sejam gatilhos de doenças autoimunes. Só que também não é só isso, é a exposição a substâncias tóxicas, né? Nós estamos expostas o tempo todo a substâncias tóxicas. Então, tem coisas que a gente não tem como escolher. Mas, como é que eu posso dizer? A exposição. Tem coisas que você tem como decidir? Tem como você decidir. Ter uma alimentação melhor, em vez de passar um creme com uma substância química tóxica, então procura um mais natural possível. Isso você tem como decidir. Mas tem outras coisas que não tem como decidir. Mas aí você ajuda o seu corpo a retirar essas substâncias que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ok? Um abraço para a França também, Vilhena. E o porquê essas toxinas também
geram esses processos todo? Porque eles geram processo oxidativo. Lembra que eu falei que quando a toxina entra em contato, entra no nosso corpo, o sistema imunológico vai identificar como algo estranho e vai atacar. Só que quando essa toxina, elas podem se depositar em alguns tecidos e o sistema imunológico vai lá e fica atacando. E quando o sistema imunológico fica atacando, ele libera substâncias oxidativas, que isso é bom, que é para matar aquilo, né? Ele quer matar aquilo. Então, uma forma de matar é oxidando. Só que acaba também danificando tecidos. E isso gera processo inflamatório. E isso gera inflamação. Então, toxina gera estresse oxidativo, que gera inflamação, que gera morte celular, que pode gerar alguma doença, ou doença crônica ou doença autoimune, ok? Então, as toxinas, essa forma de dizer que as toxinas causam doenças autoimunes ainda não é tão... como é que eu posso dizer, tão lúcido, né? Os estudos, como eu falei, não é tão, não afirma, porque, como eu falei, não é só a toxina que pode causar, né? Existem outros fatores que vai predispor aquilo, como eu falei da questão da genética. Outra coisa também interessante é o gênero, né? Alguns estudos não explicam, mas mulheres têm mais doenças autoimunes do que homens, né? Eu estava lendo um estudo que a cada 10 mulheres, a cada 10 mulheres com autoimune, são 8 homens. Claro que crianças também são acometidas com doenças autoimunes. Então, uma doença autoimune, que eu tô falando muito doença autoimune, o que é uma doença autoimune? Como eu falei antes, o sistema imunológico se confunde, de repente ele perde o sentido, né? Imagine assim, imagine se você fechar os olhos, você vai andar, você não sabe por onde está andando. E a doença autoimune é isso, é a célula que é para nos proteger, de repente ela não sabe quem está atacando e acaba, se confunde e acaba atacando tecidos do organismo, em vez de atacar o invasor. Isso combina na doença autoimune. Porém, existem muitas pessoas que têm diagnóstico clínico de doença autoimune e às vezes não é autoimune, porque, por exemplo, se essas toxinas se depositam em algum órgão e o sistema imunológico vai atacar essas toxinas e vai gerar uma questão de processo inflamatório, então, muitas vezes o sistema imunológico não perdeu a tolerância, só está atacando aquele órgão. Por exemplo, é muito comum metais pesados, que eu vou falar um pouquinho já, na tireoide. Então, os metais pesados se acumulam na tireoide e o sistema imunológico está lá atacando a tireoide, né? Na verdade, está atacando o metal pesado, porque ele tá identificando aquilo como invasor. E, de repente, esse ataque vai diminuir o funcionamento da tireoide e a pessoa tem um hipotireoidismo, né? Então, e muitos estudos relacionam, né? Associa essas toxinas a doenças autoimunes. Ok? Então, hoje eu vou falar sobre quais toxinas. Eu vou falar sobre os metais pesados. É só metal pesado? Não, existem várias substâncias que são toxinas para o nosso corpo, são tóxicas para o nosso corpo. Mas hoje eu vou falar sobre alguns metais pesados, que é muito comum, principalmente na minha prática clínica, que eu sempre tenho solicitado exames de metais pesados para os pacientes e eu vejo que a maioria dos pacientes que trazem os exames estão contaminados, às vezes um pouco, mas esses metais não é para existir no sangue. Eu sempre peço sérico. Imagine que assim, se tem sérico e essas toxinas se depositam geralmente em tecido adiposo, osso, então se está no sangue certa quantidade, imagine quanto não tem no tecido adiposo, no sistema nervoso central e nos ossos.
ok? Então, quais são os metais pesados? São vários metais pesados. Então, esses metais pesados, eles são bioacumulativos, eles ficam lá, se acumulando nas nossas células, principalmente o tecido adiposo, sistema nervoso central e ossos. E eles são altamente ele gera processos oxidativos. Lembra que processos oxidativos gera inflamação, gera morte celular, doença, ok? Não só doença, até envelhecimento precoce também. A pessoa não está doente, mas está envelhecendo precocemente. Eu faço o exame de bioimpedância nos pacientes e vejo. As pessoas têm 40 anos, mas a idade celular de 70. Isso é muito comum acontecer, ok? Então, qual o primeiro metal pesado que eu vou falar? O arsênico, né? Por que o arsênico? Porque o arroz é muito comum, né? Na nossa mesa diária. E o arroz é um dos alimentos mais contaminados com arsênico. Então, esse arsênico, ele entra na cadeia alimentar através da água. Então, por que o arroz está muito contaminado? Porque a água está contaminada, a água que serviu para irrigar aquela planta do arroz. Então, como a planta do arroz, ela demanda muita água, então quanto mais a água contaminada, né? Mais água nele, mais contaminação vai ser. E essa contaminação acaba chegando no nosso prato. Isso mesmo dela, arroz. Então, é só no arroz? Não, não é só no arroz. Carnes vermelhas, crustáceos, peixes também. Mas principalmente no arroz, por causa disso. Porque ela demanda muita água no momento planta, né? Demanda muita água no momento da irrigação. Então, geralmente a água contaminada vai contaminar o arroz. E fizeram alguns estudos aqui no Brasil. O nosso arroz brasileiro é muito contaminado de arsênico. E arsênico é um veneno celular. Ok? Então, só que eu sou nutricionista e eu preciso ajudar vocês a como se livrar dessas toxinas. Então, como se livrar do arsênico, né? Vai deixar de comer arroz, de preferência orgânico, né? Mas não é todo mundo que tem acesso ao orgânico, principalmente financeiramente. E também não é fácil de encontrar. Aqui em Recife é fácil, mas não é todo local que é fácil de encontrar um arroz orgânico. Então, como é que você faz para se livrar do arsênico? Claro, diminuir a carga de contaminação. Então, no momento que você for cozinhar um arroz, coloca a proporção de água muito maior. Ok? Para que você possa escorrer essa água. Então, esse metal pesado vai sair na água. Então, vai diminuir a contaminação no seu arroz. Então, eu não recomendo você estar fazendo risotos, por exemplo, porque a maioria dos risotos você não precisa, aliás, você não coloca muita água, porque ele vai secando, né? A água vai secando aos poucos e você espera secar e tá pronto quando secar. Né? Então, essa é a forma de cozinhar o arroz que mais contamina a gente. Então, de preferência, quando for cozinhar um arroz, então faça isso. Coloque uma proporção de água muito maior e escorre o arroz, tá certo? Outra coisa também, de preferência, como eu falei, arroz orgânico. Então, consumir o mais orgânico, mais natural possível, tá certo, Mônica? Eu não recomendo muito deixar de molho. Algumas pessoas deixam de molho. Eu já fiz testes, né, para ver a questão até de químicas do arroz, que tem como fazer um teste. Eu fiz um teste na minha casa e eu vi o quanto de química tem, né? Mas eu não deixo não de molho. Eu tô falando particularmente porque as vitaminas e os minerais, eles vão sair no molho, então você não vai ter quase nada, né? Eu tô falando do arroz parboilizado, ok? Porque o branco já não tem vitaminas e minerais mesmo. Então, se for o arroz branco, então deixa de molho, ajuda sim. Mas de preferência, cozinhar com volume de água muito maior. E outra forma também de você se livrar do arsênico é através tratar sua água. Colocar um purificador de água, então não fica cozinhando com água da torneira.
É todo mundo que pode comprar um purificador? Não, não é todo mundo, mas existem purificadores em conta. Só procura um que tenha carvão ativado, ok? Mas também você precisa ter uma garantia de que aquele filtro retire metais pesados. Não são todos os filtros que retiram metal pesado. Então, quando for comprar, então observa essa questão. Pergunta ao vendedor: retira metal pesado? Se ele disser que sim, então compra, tá certo? Então, e você vai usar essa água para cozinhar, para beber e para outros, lavar alimentos e outras coisas. Aqui em casa eu tenho filtro em tudo que é canto. Eu tenho filtro para beber, para cozinhar, tenho filtro para escovar os dentes. Na pia de escovar os dentes tem um filtro lá para purificar a água, para não estar me contaminando. E tem um filtro também no chuveiro para diminuir a exposição a essas substâncias através da pele. Então, outro metal pesado muito conhecido é o mercúrio. O mercúrio, né? Por que é muito conhecido? Por causa dos peixes contaminados. Geralmente os peixes de alto mar, né, tem bastante mercúrio, porque o nosso mar está contaminado de mercúrio, infelizmente. E principalmente o atum e o tubarão são os peixes que mais são contaminados com mercúrio, né? Por isso, cuidado também, pessoal, ao comprar ômega 3. Pessoal que suplementa ômega 3, cuidado ao comprar. Verifique se é livre de metais pesados, tá certo? Precisa ter o selinho lá, livre de metais pesados, ok? Então, o mercúrio, ele tá na água, ele também tá no ar e ele também tá no solo e contamina nosso alimento e nossa água também. Ele pode ser, ele tem origem também em refinarias de petróleo, ele tem origem em fábricas de cimento, e esses restos, né, acaba contaminando nossa água e nosso solo, e isso acaba vindo para o nosso alimento também. Então, mercúrio, o que é que a gente faz? Outra coisa também, se encontra na água, peixe, como eu falei, frutos do mar, mas também pesticidas, amálgamas dentais. Ok, outra coisa que é bem polêmica, essa questão dos amálgamas dentais, é muito bom, viu, André? O Davi tá fora. Então, os amálgamas dentais, eles contaminam, né, aos poucos o corpo, sim. Existem, segundo os dentistas, não, né? Mas segundo outros estudos mostram que sim, não sei. Então vamos lá pela moderação. De preferência, se você tem uma amálgama dental, procura trocar por resinas, né? Outra coisa também. No momento de retirar o amálgama dental, você precisa ver com o seu dentista. Dentistas eficientes não precisa, ele sabe disso e vai ter o maior cuidado possível. Mas cuidado para não engolir esse mercúrio. Eu já atendi pacientes que fizeram a troca de amálgama dentais, dos dentes, por resinas e se contaminaram bastante, aumentou a quantidade de mercúrio e de repente começou a ter sintomas de doenças autoimunes. Inclusive estava sendo tratado como doença autoimune com um médico de doença autoimune e acabou descobrindo que estava sendo contaminado do mercúrio, se tratou e melhorou bastante os sintomas, ou seja, foi contaminação através de uma retirada de uma amálgama dental. Então, precisa ver essa questão também. Mas também ele está em cosméticos também, então cuidado, pessoal, não compra qualquer tipo de cosmético. É claro que, como eu falei no início, a gente não tem como evitar a exposição a essas toxinas, mas o que a gente puder diminuir de exposição, o corpo agradece. Então, os cosméticos que for comprar, procura ver se tem mercúrio na composição. Procura o mais natural possível. Outra coisa também, que é muito polêmico, mas eu não vou falar, só vou citar, mercúrio também está em vacinas. Apesar de que não são em todas as vacinas, e eu vi uma live de um médico na Espanha essa semana, ele falando sobre isso, a respeito das vacinas do Covid, né? Que muitas pessoas estavam dizendo que tinha alumínio e mercúrio, e ele falando, garantindo que não sei, né?
Mas eu vou estudar ainda mais um pouquinho sobre essa questão das vacinas, tá bom? Então, como fazer para reduzir o mercúrio no corpo? Anotem aí essas dicas, tá certo? Então, como remover mercúrio do corpo? Após você consumir peixes ou frutos do mar, tomar chá verde. Olha só, pessoal, chá verde é muito bom, mas não é para todo mundo, tá certo? Quem tem hipotiroidismo, não recomendo tá consumindo chá verde, tá certo? Por quê? Porque o chá verde tem alguns compostos que competem com o iodo na tireoide, causando a diminuição de hormônios tireoidianos. Então, se você tem hipotiroidismo, não consome chá verde. Ok? Quem faz o protocolo Coimbra, que são alguns pacientes, né, que eu atendo e que estão aqui na live, quem faz o protocolo Coimbra não tem problema consumir, desde que não seja em exagero, tá certo? Outra coisa também, coentro. Eu sempre recomendo aos pacientes, quando eu vejo que está contaminado a respeito de metais pesados, consumir coentro cru. Coloca coentro cru nas suas refeições, na salada, por cima do seu prato, mas consomem coentro cru, ok? Claro, orgânico, né? Mas como é que eu vou ter orgânico? Planta coentro na sua casa, é muito fácil, até se você mora em apartamento, faz uma horta bem pequenininha, coentro nasce muito fácil em qualquer canto, então plante seu coentro. Aí vai ter orgânico e vai ajudar a retirar essas toxinas do corpo, ok? Outra coisa, como eu falei, purificador de água, já que as águas estão contaminadas, de mercúrio também. Então, ter um purificador de água que garanta que remove metais pesados, ok? E alimentos livres dessas químicas, ou seja, orgânico, né? Até os orgânicos a gente não tem certeza se são orgânicos, né? Então, ao comprar um alimento orgânico, graças a Deus, já o acesso já está bem mais fácil. Antigamente era muito mais difícil ter acesso orgânico, era muito caro, né? Mas hoje aqui em Recife tem feiras de orgânico em quase tudo que é lugar aqui. Então, e entrega na residência, eu sempre passo para os pacientes alguns contatos, tem vários contatos de pessoas que entregam orgânicos na residência, ok? Então, de preferência, consumir orgânicos o máximo que puder, né? Claro que tem alguns que você não vai ter como consumir, até porque não tá na época, né? Para você consumir orgânico, você tem que consumir as frutas e verduras da época. Chumbo. Chumbo é outro metal pesado também, que é muito comum ver nos exames. Esses metais, a gente tem várias formas de ver se tá no corpo. Tem sérico, tem na urina, tem através do cabelo. Claro que é porque o cabelo, para você ter ideia, tem 1000 vezes, se eu não me engano, é 10.000 vezes, não lembro, mais metais pesados que no sangue. Então, por isso que é a melhor forma de ver. Mas, se você não tem os aparelhos, que também não é tão acessível, para ver os metais no cabelo, então eu geralmente peço sanguíneo. E se eu vejo muito alterado, aí eu peço sanguíneo e urinário. Por quê? Porque lembra que o seu corpo retira isso. Então, eu preciso saber se o seu corpo está eficiente na remoção desses metais. Então, eu vejo no sangue e vejo na urina. Então, se no sangue tem pouco e na urina tem muito, o que significa? Que seu corpo está excretando, ok? Mas eu já peguei pacientes que na urina tinha bem pouquinho e na corrente sanguínea muito. Ou seja, o sistema detox não estava funcionando e a gente teve que trabalhar essa questão de limpeza. Então, o chumbo também está no nosso solo e ele acaba sendo absorvido através das plantações, mas o chumbo também ele se fixa às frutas e verduras. Então, o que é que a gente deve fazer se ele tá lá? Não é só o chumbo que fixa também, outros metais pesados também, mas existem técnicas para retirar esses metais das frutas e verduras através da higienização. Então, no meu feed tem técnica de higienização de frutas e verduras. Então, vai lá, procura os postres e eu ensino lá
Segundo os estudos, os mais eficientes para remover metais pesados das frutas e verduras é o vinagre. O vinagre tem estudos mostrando que o vinagre retirou metais pesados de frutas e verduras, ok? E outra coisa, chumbo. Muitas vezes nós nutris, né? Os nutricionistas médicos pedem esses exames e dá lá um pouquinho de chumbo, um pouquinho de nada, então deixa pra lá. Ó, qualquer quantidade de chumbo no corpo é tóxico, ok? Então, eu não uso parâmetro laboratorial. O laboratório tem lá o parâmetro dele, mas eu não uso aquele parâmetro, não. Deu metal pesado, eu vou trabalhar para retirar aquele metal pesado desse organismo, ok? Porque, como eu falei, eu só tenho o sérico e o urinário, né? Eu não tenho como ver, porque imagine que esses metais, eles se depositam no tecido adiposo e nos ossos. Eu não tenho como medir isso, né? Eu só tenho o sérico. Então, se tem um pouquinho no sangue, então nesses outros tecidos tem muito mais e é altamente tóxico, então eu tenho que ajudar a retirar isso. Outro metal pesado é o alumínio. Alumínio, que é muito conhecido, né? Porque por causa das panelas de alumínio. Então, só que o alumínio só está nas panelas? Não, o alumínio está no ar que respiramos. O alumínio está nas panelas, o alumínio está na água. Então, só que o alumínio também, como os outros metais pesados, eles são neurotóxicos. Então, o que é isso? Eles fazem processo inflamatório no sistema nervoso central. Então, muitas doenças que são neurodegenerativas estão relacionadas a acúmulo de metais pesados no sistema nervoso central. Por isso que é muito importante, a gente tem que fazer o máximo para retirar esses metais do corpo. E são vários mecanismos que a gente usa para isso, ok? Então, só que é só isso? Não. Também está em cosméticos também, em aplicações tópicas, exatamente. Desodorantes de axila, é muito comum ter alumínio. Então, como é que... não é só aí também não, aditivos alimentares, medicamentos, como também os antiácidos também tem bastante alumínio, alguns chás também tem alumínio. Então, o que é que você precisa fazer? Diminuir a exposição a esse metal. Como é que você... Então, é isso mesmo, Regiane. Então, como é que você faz para diminuir a exposição do alumínio? Em primeiro lugar, trocar as panelas. Mas, se você não tem condições de trocar todas as suas panelas, que você, né? A nutricionista falou na live que tem que trocar todas as panelas. Vou amanhã no supermercado, ou no mercado, ou sei lá, na loja e trocar. Tem quem tem condições, ótimo, mas quem não tem condição, então vai trocando aos poucos. Um dia troca uma, outro mês troca outra. Quais as panelas que são recomendáveis? Todas as panelas, cada uma libera uma substância tóxica. Então, o que você deve procurar? Ácido inox 100%. Então, essa já diminui a exposição ao alumínio. Então, panelas de aço inoxidável 100%. Por que eu tô falando 100%? Porque aqui no Brasil, o aço inox, ele tem uma porcentagem de alumínio, ok? Então, se na caixa da panela só tem assim aço inox e não fala que é 100%, então ali tem alumínio também. Então não se engane, ok? Tem que conter 100% aço inox. É outra que eu recomendo também, de porcelana, mas também as de porcelanas que tenham na caixa, que são livres de toxinas também. As toxinas das porcelanas eu vou falar na próxima live, tá bom? Que eu dividi esse assunto, toxinas e doenças autoimunes, em duas, porque são muitas toxinas. Hoje eu resolvi falar sobre os metais pesados, mas ainda tem a questão dos agrotóxicos, tem a questão dos adoçantes, tem a questão dos plásticos, né, as toxinas que tem no plásticos e vários outros em alimentos,
ok? Então, na próxima semana eu vou falar sobre essas outras toxinas, inclusive as que panelas de porcelana liberam. Então, de preferência, quando for comprar alguma panela de porcelana, olha lá, livre de tal, tal e tal toxina, que eu vou falar quais são. Então, compra. Se você vai comprar uma de cerâmica e não tem nenhuma, cerâmica ou porcelana, também, cerâmica é muito bom também. Mas tem que ter na caixa que são livres dessas toxinas. E eu falo na próxima semana, tá certo? Cadê aqui? Então, a exposição a esses metais, né? Outra coisa é a exposição ao... Ah, sim, eu não terminei do alumínio. Trocar as panelas, trocar desodorante, ok? Então, uma dica que eu falo é leite de magnésio. Leite de magnésio funciona, mas uma dica para que ele funciona mesmo é você colocar e deixar enxugar, tá bom? Deixa enxugar, porque se não enxugar não vai funcionar, tá bom? Outra coisa boa também é colocar umas gotinhas de óleos essenciais no leite de magnésio para dar um cheirinho. Minha nossa, isso aqui eu adoro. Então faz isso para dar um cheirinho, apesar de que não dá muito cheiro não, mas melhor que nada, né? Outra coisa também a respeito de maquiagem também, chumbo nas maquiagens, eu nem falei. Maquiagem, procura comprar as maquiagens mais naturais possíveis, geralmente tem várias aí no Instagram, procura aí, se você quiser, manda direct pra mim que eu tenho alguns, eu nem sei onde tá, mas eu tenho indicado alguns pacientes essas maquiagens naturais. Tem nos shoppings também, no shopping lá que eu trabalho também, então o consultório tem lojas, geralmente lojas de produtos veganos, tem essas maquiagens que são livres de metais pesados. Isso mesmo, Rejane, maquiagens veganas, é isso mesmo, as maquiagens veganas tem bem menos essas toxinas, né? Então, é porque a gente precisa remover esses metais pesados do corpo. Como eu falei, o corpo ele tem como remover isso. O problema hoje é a exposição crônica a esses metais pesados. Então, e outra coisa, a exposição é crônica, acontece dia a dia e você não está se alimentando de nutrientes que ajudam o corpo a retirar isso. Muitas pessoas falam de vamos fazer um detox, né? Tomar o suco detox, tomar clorela para fazer detox. Isso porque esses nutrientes são importantes? Porque esses nutrientes eles retiram os metais pesados das células e vai para a corrente sanguínea. O metal pesado chegando na corrente sanguínea vai passar pelo fígado. O fígado vai encapsular aquilo de uma forma, ou conjugar, de uma forma que seja excretado na urina e nas fezes. O problema é que quando chega lá nas fezes, isso conjugado, e você tem desequilíbrio na flora bacteriana, existe uma cepa de bactérias que elas desconjugam essas substâncias, essas toxinas. Então, quando elas... É porque o fígado faz assim... Aqui está o metal pesado, o fígado vai e coloca uma partícula e se chama conjugar. Conjuga o metal pesado. Para quê? Para quando ele ir para o intestino, essa molécula não deixar e ser absorvido para o sangue. Então, está conjugado, está no intestino, não vai ser absorvido, então vai sair nas fezes. Só que essa cepa, algumas pessoas estão em desequilíbrio de microbiota e tem algumas cepas que crescem e existem algumas específicas que desconjugam essa substância. Aí você toma clorela, aí você toma vitaminas, minerais, está retirando da célula, está retirando através do fígado, mas está voltando para a sua corrente sanguínea. Então, o que tem que fazer também? Tratar intestino. Se não tratar intestino, vai ficar só sobrecarregando o seu fígado, ok? Então, a gente tem que dar suporte ao fígado, a gente tem que dar suporte ao rins também, a gente tem que dar nutrientes que retira isso das células, mas também tem que ajudar ao intestino a retirar isso através das fezes, porque senão vai ficar voltando para a corrente sanguínea, ok?
Então, é isso. Então, esses metais, eles estão, como eu falei, né? Porque é importante retirar, eles estão associados à toxicidade reprodutiva. Tem muitas pessoas inférteis, né, sem fertilidade, porque está contaminada por metal pesado. Então, se você quer engravidar, procura um profissional de saúde para fazer esses testes de metais pesados. E se tiver com metal pesado, então no corpo, vai e faz algum tratamento, procura alguém específico para lhe ajudar a retirar esses metais do corpo para você engravidar e ter um bebezinho lindo. Outra coisa também, tem toxicidade no sistema nervoso central. Então, como eu falei, é neurotóxico. Então, o que acontece? Doenças neurodegenerativas, é só doenças neurodegenerativas, depressão, ansiedade. Por quê, pessoal? Se tem processo inflamatório no sistema nervoso central, os neurônios precisam se comunicar. Ok? Para eles se comunicar, tem que ter neurotransmissores. Os neurotransmissores são as substâncias que mandam informação de um neurônio para o outro. Então, se tem processo inflamatório, essa comunicação não é eficiente. O que gera? Falta de memória. Ok? Por exemplo, né? Depressão. Também, processo inflamatório não produz a quantidade de neurotransmissores suficientes. Então, vai ter o quê? Tristeza, depressão e outros sintomas emocionais. Então, uma depressão pode sim ser contaminação por metal pesado. Por que não? Ok? Então, procura ver isso também. Se você está com depressão e está se tratando e nada, procura algum profissional para te ajudar e ver essa questão dos metais pesados. E outra coisa também é a toxicidade imunológica, como eu falei, né? Ela causa confusão nas células do sistema imunológico, culminando em uma doença autoimune, que é o nosso título da nossa live, ok? Então, acabamos o assunto de hoje. A segunda parte será na próxima semana. Eu vou falar um pouco sobre os adoçantes, vou falar um pouco sobre os bisfenóis, que a gente conhece muito sobre o bisfenol A, mas não é só o A, tem outros também, tão tóxico quanto o bisfenol A, que está no plástico, ok? Eu vou falar também sobre o glutamato monossódico, que é uma substância que está em muitos alimentos industrializados, e ele também é uma toxina e produz bastante doenças, inclusive ajudando em gatilhos para doenças autoimunes. Ok? Eu espero ter ajudado. Essa live eu falei um pouco sobre as toxinas e doenças autoimunes. Eu sei que muitos que estão aí fazem o protocolo Coimbra e desejam retirar a dúvida sobre alimentação, não é? Mas eu vou fazer a parte 2 de toxinas e doenças autoimunes e logo em seguida, na outra semana, eu vou fazer sobre alimentação no protocolo Coimbra, ok? Para tirar dúvidas, tá certo? Então, eu espero ter ajudado com essas informações, vai ficar gravada. Não vai ficar no feed, vai ficar no IGTV e vou baixar ela e vou colocar no YouTube também, tá certo? Então, se você quiser, vai lá no YouTube. Aí eu vou fazer feito os blogueiros, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Ai, que vergonha. Mas é isso mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dala. Obrigada, Rejane. Obrigada, André. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos vocês que tiveram aqui. Obrigada, Eunice. Obrigada, Biosense. Obrigada. Boa noite. Iracema. Boa noite, Iracema. Deixa eu só ver aqui algumas dúvidas aqui. É verdade, Biosense, flúor. Eu vou falar sobre o flúor e o cloro, mas na próxima, tá bom? Ok? Boa noite para vocês. Até a próxima. Deixa eu fazer um print. Espero ter gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.